E aí nós conseguimos chegar no parágrafo 21, parece que deu uma acelerada agora recentemente, né? Nós conseguimos dar uma, uma corridinha, e aí ele se prendeu a essa última frase, né, desse parágrafo. Aborreciam os atritos da luta, elegeram, isso as pessoas, né, aqueles que se esquivaram de fazer a própria luz brilhar. Essas pessoas, elas aborreciam os atritos da luta, elas elegeram o gozo corporal como objetivo supremo dos seus propósitos na Terra. E quando a morte lhe cerrou as pálpebras saciadas, elas passaram a conhecer uma noite muito mais longa e mais densa, né? Cheia de angústias e de pavores. Então, na semana passada, nós discordamos um pouquinho falamos um pouquinho sobre o umbral, né? E hoje a gente ainda vai continuar um pouquinho nesse tema para a gente entender algumas coisas, né? Então, Kardec, ele não abordou abertamente sobre o umbral. Embora tenha uma obra sua, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, né? E também no Livro dos Espíritos, onde fala sobre paraíso, inferno e purgatório, mas ele se restringiu a fazer comentários assim, difusos, né? Então, vamos lá na questão 1012. De acordo, então, com o que vindes de dizer, isso Kardec está perguntando, né? O inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Aí os espíritos respondem: são simples alegorias. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia num determinado lugar, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. E aí Allan Kardec faz um comentário. Ele diz assim: a localização absoluta ou certa, exata, a localização exata das regiões onde ocorrem as penas, né, e das recompensas, só está na imaginação do homem. Prestem atenção nessa palavra. Só está na imaginação do homem. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita ainda não é lhe possível compreender. Está na imaginação. O que nós temos falado? Jesus, há 2000 anos, ensinou o homem que o céu estaria dentro dele. Se o céu pode estar dentro do homem, o inferno também está dentro dele. Considerando que inferno seria a polaridade, né, do céu. Nós já estudamos aqui o ser criado por Deus como sendo, né, essa molécula, esse átomo, né, individual que Deus criou, ele tem uma polaridade. Ele foi criando uma polaridade. À medida em que ele foi fazendo escolhas errôneas, ele foi esticando. Aqui é o seu eu superior, porque ele foi criado pela luz. Luz, ele é. Nenhuma dúvida quanto a isso. Certo? Mas o que ele faz? Escolhas erradas. E à medida que ele faz escolhas erradas, ele vai afastando da sua essência, que é a luz. Ele vai se afastando, ele vai se afastando, ele vai se afastando. Ele se afasta de uma forma inimaginável. Aqui nessa ponta está o seu eu superior. E aí, nessa outra ponta, porque ele se afastou, está o quê? O seu eu inferior. Tá certo? O seu eu superior, que é a sua essência,
original, tal qual foi criada pelo Criador, né? Esse eu superior é o eu crístico. É o eu crístico, que todos um dia se tornarão irremediavelmente. Não importa o tempo. E o que vocês estão fazendo agora, nesse processo de despertar, nesse processo de construir um planeta de regeneração? Vocês estão fazendo o quê? Ou estão se preparando para fazer? Isso aqui, ó, o retorno, a volta do filho pródigo, né? Vocês estão fazendo, vocês vão iniciar a viagem de volta para essa essência. Esse é o objetivo de todos aqueles que se afastaram da luz. E todos, mesmo os que hoje estão numa condição de estarem bem mais luminosos que vocês, todos, inclusive esse que vos fala, passou por esse período de enganos, de retrocessos, e um dia teve que fazer esse caminho de volta, até você chegar à sua essência primordial. Então, lembra, a Eleusa vai lembrar que eu falei que vocês, não é que vocês têm várias consciências, mas vocês têm uma consciência multifacetada que precisa ser reunida. Você lembra disso? A unidade. Por que ela foi multifacetada? Em cada tipo de erro, em cada padrão de erro, você paralisa ali. Então, você vai construindo para você inúmeros karmas ou dharmas que você precisa depois espiar. É a palavra que vocês usam. E para espiar, você também passa por várias provas. Ao mesmo tempo que você está espiando, você está passando por provas, que é a oportunidade que você tem de avançar ou, na linguagem aqui, seria retroceder um passo em direção à luz, porque você está diminuindo a distância. Então, quando a gente fala em unicidade da consciência, é isso, à medida que você vai resgatando os seus débitos, a sua consciência, ela deixa de se fragmentar e ela vai o quê? O contrário, ela vai se cauterizando, se amalgando. O que é amalgar? Né? Ela vai se condensando, até que vocês cheguem num estágio, e aí vocês vão lembrar dos mundos, a progressão dos mundos, porque aí você está acompanhando a progressão dos mundos. Tá tudo relacionado. Você vai chegar num momento em que você está quase íntegro na sua consciência. Então, você já é uma unidade, é o que nós chamamos. Aí nós passamos a chamar vocês de unidade. Porque aí você tem consciência de quem você é. Com todas as personas com as quais você teve que lidar para ser aquilo que você se tornou. E aí eu digo para vocês, eu já falei isso, à medida que você vai regenerando determinados erros completamente, aqueles erros vão sendo anulados e aquelas existências vão sendo anuladas. Então, imagina o seguinte, você tem, só para dar um exemplo, você tem 100 vidas que você precisa espiar. Em cada uma dessas vidas tem um tipo de erro. E essa vida aqui, ó, agora, onde você está com a consciência focada,
é a vida em que reúne vários desses erros dessas 100 vidas, certo? Tá? Então, pensem comigo. Essas 100 vidas são 100 jogos de quebra-cabeça. Tá bom? Vocês estão conseguindo acompanhar? São 100 jogos de quebra-cabeça. E essa vida atual é o quebra-cabeça completo, que você tem que completar todo. Tá? Então, vamos lá. O quebra-cabeça número 1 desses 100, o número 1, você já conseguiu colocar quase todas as peças. Faltam poucas peças para serem encaixadas. Nessa vida atual, você está tentando encaixar aquelas peças. O que são essas peças? Zerar aqueles erros. Né? Está lá na causa. Olha os arturianos falando, lá na base. Tá. No quebra-cabeça número 2, faltam 3, 4, 5 peças. Você está ali tentando trabalhar tudo nessa vida. O que eu quero dizer é o seguinte, você completou o quebra-cabeça número 1, ele zera, ele anula. Você não precisa mais lembrar os erros que você cometeu lá no quebra-cabeça número 1. Você não precisa se lembrar que você tirou a vida de alguém, que você foi a causa da separação do casal X, que você abortou. Você não precisa lembrar. Por quê? Porque você zerou aquele quebra-cabeça. Vai ficar em você a sabedoria, o entendimento, a dimensão dessas situações, mas você não, a sua lembrança, ela é uma lembrança de luz, porque você é luz, você foi criado luz, você não precisa ter lembranças de trevas, não precisa e não vai ter, porque assim é a lei. Vocês estão entendendo? Tá? Isso aí é uma revelação para vocês, isso é inédito, tá certo? Então, vocês vão à medida que vocês pegam todos os seus quebra-cabeças, que são todas as suas vidas paralelas, e vão resolvendo. Então, presta atenção. Agora, vocês decidiram despertar, acordar, retornar. Vocês acham que mais uma vida vai ser suficiente para vocês chegarem aqui na essência divina? É muita coisa que tem para resolver. Vocês lembram que eu falei que vocês vão ficar no planeta Terra, né? Vocês lembram disso? Mas vocês são os trabalhadores da última hora. Ninguém vai ficar aqui olhando para o espaço, não. É trabalhar. Só que com menos o quê? Expiação. Né? Porque agora vocês estão conscientes da necessidade, então você está acelerando o processo. Aí que eu quero que vocês entendam. Como você começou o seu processo de despertar, você acelera o seu processo, porque quando vem uma bomba em cima de você e que você reagiria pelo instinto, você fala, não, opa, quem manda aqui agora sou eu. Não vou me entregar ao desespero, não. Ah, não vou me entregar à raiva, não. Não vou rolar 10 degraus de novo, não. Você engole o sapo, você conta até 100, você conta de 100 até 1, respira fundo e passou. Ou escreve sua raiva no papel, embola o papel e põe na gaveta. Daqui um mês você vai lá e lê de novo. Né? Passou. Então, o que você está fazendo com essa atitude? Quando você está consciente, fala, opa, aqui não. Você está acelerando o processo de completar os seus quebra-cabeças. Com esse exemplo, vocês entenderam? Né? Agora, vamos a Kardec novamente. Kardec estava no final da Inquisição, porque ainda tinha Inquisição em alguns países. Né? Ele estava no final de um processo de tribunal da Inquisição. Vocês viram que 300 livros dele foram queimados em praça pública. Se André Luiz, se Allan Kardec, naquele momento, viesse
e desmentisse a igreja mais uma vez, né? Falassem que não, que uma zona intermediária, não, é transitória. Isso é uma heresia para a igreja. Porque na igreja é o seguinte, ou é 8 ou é 800. Para o purgatório, o cidadão comum não vai para o purgatório, que seria mais ou menos, para entender, a zona umbralina. O cidadão comum, senhores e senhoras, não vai para o purgatório. Quem é que vai para o purgatório? Fetos, natimortos, recém-nascidos que não foram batizados na Igreja Católica, e as mulheres. As mulheres vão para o purgatório, os homens não. Sim, senhor? Tá? Então é isso. Aí, como é que faz? A gente convive com essa mentira, mas o próprio Kardec, lá quando ele estava escrevendo a sua última obra e que ele veio a desencarnar, lá no final ele coloca que tinha muita coisa que ainda deveria ser complementada, que deveria ser esclarecida. Então, ele volta, né, num país do terceiro mundo, ele sai da Cidade Luz, da capital da intelectualidade, né, que é Paris, e renasce no terceiro mundo, num país completamente atrasado do ponto de vista europeu, numa cidadezinha completamente insignificante, ali incrustada ali, próxima à capital mineira, e depois vai para a região do Triângulo, né? A região do Triângulo. Olha só as coisas, como é que funcionam, né? E aí vem o Chico com o André Luiz e traz toda a explicação do que é o umbral, né? Então, ele pega e traduz isso, né, para os espíritas que estavam ali afeitos às revelações, à codificação feita por Kardec, né, mas que não tem uma noção completa do que seja essa zona umbralina, né? Que na concepção geral das pessoas seria mais ou menos algo parecido com o inferno ou com o purgatório, né? Então, essa obra é uma obra fantástica, sempre lembrando vocês, um dia vocês vão entender, tudo isso sempre esteve na quiescência do Cristo, isso aqui faz parte do projeto crístico. Vir um ser, uma entidade, né? Como o André Luiz, e do nada ele começa a fazer essas revelações, vocês têm que entender que os superiores, Clarencio, Gúbio, Alexandre, todos aqueles senhores que estavam ali, inclusive o Lísias, eles já sabiam de antemão a missão do André Luiz, né? De trazer esses esclarecimentos, né? Então, ele, quando estava na carne, na matéria, os pais dele tinham formação o quê? Católica, né? Aqueles dogmas católicos, né? Se você pegar a oração do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, né? Aí depois ele pula, creio na Santa Igreja Católica, creio na remissão dos santos, creio na remissão dos pecados, sabe? Então, você pega isso aí, você vê toda uma instituição dogmática. E isso era o que André Luiz sabia. André Luiz, ele era aquele católico que, de vez em quando, ele ia na missa, que, por questões sociais, ele, de vez em quando, comungava. Era um homem de bem,
Era um homem honesto, porém tinha os seus excessos, tinha as suas transgressões, né? E por causa dos seus excessos, ele é considerado um suicida, né? Então, ele não tinha a menor noção de umbral. E a esse respeito, na semana passada, a gente falou um pouco do desencarnar, porque quem mais dá trabalho na zona umbralina são os espíritas desencarnados, porque eles são os mais inconformados. O que a gente mais encontra nesses resgates, né, é espírita falando o seguinte: mas eu fiz a sopa, eu participava das visitas fraternas, eu dava o passe, eu dava a contribuição, a esmola, eu fazia caridade. Tudo bem, meu amigo. Você era um cidadão espírita, mas você não era um homem integral. Essa é a diferença, né? Uma vez, André Luiz perguntou a Lísias o que era umbral, né? E o Lísias respondeu para ele bem humorado: "Ai, você ficou lá por tanto tempo, ainda não sabe o que é essa região, né?" Mas aí, na sequência, ele explica o que é o umbral. Então, vamos partir dessa obra do irmão Francisco para a gente poder explicar um pouco para vocês. Lísias fala que umbral é aquela zona obscura. Ele não fala que é uma zona escura. Ele fala que é uma zona obscura de todos aqueles que no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, né? Então, essas pessoas são aquelas que preferem se demorar no vale da empurrar com a barriga, no vale de deixar para a próxima existência, no vale de ainda dá tempo, no vale da indecisão, ou então aqueles que se demoram, né, nos erros, que são renitentes nos erros. Podem ser erros pequenininhos, mas são renitentes, né? Então, ele repete para André Luiz aquele chamado do Cristo, né, que fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Larga é a porta do umbral é larga. E é amplo o caminho que te leva à perdição, né? E muitos são os que só entram por esse caminho. Agora, estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. E apenas alguns encontram esse caminho, né? A gente pode entender isso aqui muito bem quando vocês, olhando para o que está na volta de vocês, né? As tentações visitam. Se você não vai atrás delas, elas vêm atrás de você na sua casa, dentro da sua casa. Elas não pedem licença, não. Elas entram. E de diferentes formas, né? Então, é assim, é um pai de família honesto, íntegro, um cidadão espírita, cumpridor de todas as suas tarefas. É uma pessoa de um caráter irretocável. Aí você vai ver, escondido do mundo, escondido de todos os seres humanos encarnados, naquele momento em que ele está na solidão do banheiro, ele abre os seus equipamentos e vai ver coisas escusas, coisas, né, aberrantes, coisas terríveis, assim, que lhe satisfazem o instinto carnal. Ele não consegue se controlar. Ele não consegue domar ainda esse monstro, né, sexólatra, por exemplo, e que se imiscui em diversas vertentes de taras, né, que podem ser taras simples, como ver o corpo de uma mulher, como pode ir a coisas muito mais graves, como psicopatias, em transtornos de pedofilia e daí para fora. Aí você fala assim:
Mas aquela pessoa foi parar na zona umbralina? Aquela pessoa... Você vê uma coisa, Deus vê a verdade, né? Então, entrai pela porta estreita, porque a porta do umbral... E tem mais uma coisa, é um vício, é uma droga. Você usou a primeira vez, o seu corpo pede mais. Usou a segunda vez, seu corpo pede... E cada vez vai vindo mais. Eu estou dando um exemplo, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Então, para quem não tem uma reencarnação compulsória, aquela em que o espírito ele é levado a reencarnar em situações adversas daquele que ele provavelmente gostaria, o que acontece? Você é parte integrante de um planejamento, no qual você dá palpite. Só para vocês terem uma ideia, assim, é como se você preenchesse uma anamnese, um questionário, falando, né, sobre as suas preferências, sobre o que você gostaria de fazer. Eles vão te mostrar, olha, você tem essas peças aqui do seu 100 quebra-cabeça para repor. O que você consegue repor agora? E eles falam assim, pensa com calma, porque lá embaixo é difícil, né? O que você dá conta? Você participa disso. Então, você vem, né, com um programa, Quando eu falo muito para o Euler, que sempre me pergunta, qual que é a minha missão? Qual que é a minha missão? Eu falo, sua missão é ser um homem de bem. Pronto. A sua missão é ser um bom esposo, a sua missão é ser um bom pai, a sua missão é ser um bom amigo, é ser um bom colega de trabalho. Essa é a missão de todo mundo. Você faz parte de um programa e dentro dessa missão, dentro disso que você é colocado, então sim, tem aquilo que são as suas competências. As suas competências. Às vezes vem numa família um ser, uma entidade reencarna só para poder controlar a fera, que é o marido ou a mulher dele. Só para ser apoio. Essa é a missão dele. Ele não está ali por prova, ele não está por expiação, ele está por missão. Ele abraçou essa missão. Ele fala assim, olha, eu já prejudiquei tanto esse espírito em outras vezes, eu já quitei meu débito com esse espírito. Eu não devo mais nada a esse espírito. Minhas pecinhas estão todas completas com ele. Mas eu quero ir lá ajudar essa entidade. Essa é a missão dele. Né? Então, quando as entidades, quando vocês estão encarnados, né? Quando vocês estão aqui na matéria e não se lembram de tudo que vocês se comprometeram, de tudo que vocês assumiram, de tudo que vocês, né, criaram de expectativa, porque vocês não lembram que vocês estão sob a bênção do esquecimento, né? Chega aqui, o que vocês acham? O fardo extremamente oneroso, né? E aí, à medida que o fardo está pesado, você se revolta. Ah, eu não aguento mais, eu não dou conta mais, chega, acabou, eu agora, para tudo que eu quero descer e não sei o que, muitos suicidam, né? E aí vai se distanciando, olha a linhazinha, olha a linha, vai se distanciando aqui do seu eu crístico, do seu eu superior, da sua essência, vai se distanciando e esquecendo dos seus programas, das suas missões, daquilo que você se comprometeu, preferindo o quê? Viver de instantes, né, supostamente felizes, satisfazendo o que seu ego quer. Você está devendo, você está cheio de compromisso. Ah, hoje eu vou lá no centro de compras e eu vou arrebentar com a boca do balão, não é assim que vocês falam?
mesmo sabendo. Então, você vai criando dificuldades cada vez maiores e você vai se enovelando e cada vez mais distanciando. Por quê? Porque você está satisfazendo somente o seu egoísmo, o seu orgulho. E enquanto você está se distanciando, você cria alguns problemas nesse caminho de distanciamento, né? Quais são esses problemas? Você cria antagonismos, gera mágoas, ressentimentos, cria adversários, cria inimigos, né? Aí, para resolver o seu problema, você passa por cima de muitas situações, você passa por cima de pessoas, você extrapola, você se desequilibra, você não respira fundo, você não fala que quem manda é você, você se entrega. Então, você vai criando, né, aquela situação de que não é criada pelo pai, que é criada por você, né? Mas aí o que acontece? Ódio e justiça não são amor. Excesso não é sabedoria. Os excessos praticados por qualquer... Não é. Então, o que vai acontecendo? Você vai se desequilibrando. Vai se desequilibrando. Chega um momento, é a hora de você... Porque a única certeza que você tem quando você chega aqui nessa estação é que você vai ter que pegar o trem de volta. O próximo trem. Você desceu de um trem, você vai ter que pegar o próximo trem. É a única certeza que você tem. Chegou a hora de você embarcar. Você embarcou, mas você não sabe para onde você vai. Aí é que está. Quem é que sabe para onde vai? Quem está na paz, na luz. Estar na paz, estar na luz não significa que você esteja isento de erros. Vocês estão entendendo isso? A diferença? Estar na paz, estar na luz, estar na certeza de que você está despertando, não significa que os seus erros foram anulados, eles existem. Só que você está na paz. Se você está na paz, inevitavelmente você será atraído pelo magneto de um lugar equivalente ao seu estado mental de paz, de equilíbrio, de coragem, de tranquilidade. Então, você se sente bem. E lá nesse lugar, que poderia ser uma colônia, como vocês chamam, que poderia ser um planeta, que poderia ser uma grande nave, uma nave-planeta, não importa. Lá nesse lugar, em paz, em luz, recebendo conhecimento, recebendo orientação, instrução, você vai falar assim: bom, eu quero corrigir alguns erros, eu quero repor algumas peças, mas na paz e na luz. Agora, imagine a outra situação. Você embarca no próximo trem. Você está perdido. Você está desequilibrado. Você está naquela... a sensação mais próxima para descrever para vocês é a sensação do pesadelo. Aquele pânico noturno que alguns têm de vez em quando. Você está consciente, você quer acordar, você quer voltar para o corpo, você não consegue voltar para o corpo, porque ele está inanimado. Não tem mais o cordão fluídico que te liga nele. Você tenta entrar nele, ele está putrefo, porque ele começa a deteriorar no exato momento em que você dá o seu último suspiro. E você se sente o quê? Desequilibrado. Você não sabe o que está acontecendo. Você está perdido. Está perdido. O que está acontecendo? Eu quero... Meu Deus do céu, eu quero acordar, me tira daqui, me tira daqui. Essa é a situação de pânico da maioria dos desencarnados desequilibrados. O que acontece? Ele está vibrando tudo isso porque isso é o que está dentro dele. Qual é o magneto que o atrai? Qual é o magneto? Aonde existem multidões
vibrando naquela mesma frequência do seu desequilíbrio. A mesma frequência, porque desequilíbrio tem várias frequências. Várias frequências. Naquela mesma a onda de rádio, aquelas ondas de rádio. Essa frequência aqui, ó, AM, FM, né? Então você está na sintonia FM 102,9. É a mesma frequência de uma multidão, de 1 milhão, de 1 bilhão de entidades que está naquela mesma frequência. Você é sugado, puxado para aquela região, né? E, é claro, se é uma multidão de desequilibrados, de desesperados, né? Essa multidão, ela vai gerar o quê? Uma aura, o quê? Nós já estudamos a aura. Uma aura, o quê? Uma aura desequilibrada e cinzenta, sem luz. Os chakras fazem isso, ó. Os chakras, eles se... Porque o ser espiritualizado, os chakras vão abrindo, até que ele se torne todo luz. E no desequilibrado, o chakra vai fazendo o quê? Ele vai calcificando e até se tornar um pontinho insignificante que às vezes nem é perceptível. Ele deixou de existir? Não, porque ele faz parte da criação primordial, mas ele não se manifesta. Então, você é atraído por uma região que está toda nevoenta, cheio de uma nuvem densa, que não é nuvem de chuva, senhores. É a nuvem emanada dos fluidos que saem daquelas mentes desequilibradas. Estão compreendendo, senhores? Tá, então tudo bem. Aconteceu essa situação, né? Por que que aconteceu? Porque a pessoa, e é o que eu falo, que a gente tem que desmistificar quem é bom, quem é ruim, quem é de luz, quem não é, porque existem várias situações, né? Então, a gente tem que entender o que essas situações trazem para o espírito ou para a entidade, né? Quando o espírito é atraído para essa região, ele se depara com uma situação completamente distinta da que ele vivia aqui na Terra. Por exemplo, ele está ali acompanhado de uma multidão de seres que pensam igual a ele, né? Que sentem a mesma coisa que ele. Se é uma região de alcoolismo, todos ali estão sedentos por causa de quê? Querem o quê? Os fluidos etílicos emanados do álcool. E é só por isso que a gente pede, igual eu peço ao meu canal, evite qualquer bebida alcoólica. Por quê? Não é que vai macular o corpo onde eu vou canalizar, não é essa a questão. É porque ela vai atrair uma mente que está nessa sintonia e que quer inspirar aquele fluido etílico que sai do álcool. Para quê? Para se sentir bem, para se sentir vivo, para ter um segundo de start, de satisfação, né? Mas por que Deus, então, permite? Se Deus não criou umbral, se são essas mentes que vão criando, e aí é o que eu falei, em cada frequência do umbral, que está aqui, ó, na crosta da Terra, que entra para dentro da Terra, como eu falei para vocês, em cada frequência do umbral, né, ali existe os líderes, existe os juízes, né? Os juízes, existem os cumpridores das leis e existem o quê? Os subalternos ou os escravos, né? Então,
O Ulisses até dá esse exemplo, né? Cada pessoa aqui na Terra, ela tem os seus erros, né? Uma roupa suja para ser lavada. Ela chega aqui com a roupa imunda, que é o corpo causal, né? Que é esse corpo espiritual, para vocês entenderem. Aí vem com uma nova experiência na Terra, esquece aquele programa que se comprometeu e, em vez de se purificar, faz o quê? Suja ainda mais. Suja ainda mais. Adquire mais laços negativos, né? Que levam a uma verdadeira escravidão. E tem uma coisa, e quando você não é atraído só por uma frequência? Quando você é atraído para várias frequências ao mesmo tempo. Como que fica a cabeça dessa entidade? Você é puxado para o vale daqueles que exageraram nas suas questões sexuais. Você é puxado para o vale dos corruptos. Você é puxado para o vale dos desequilíbrios. Tudo isso ao mesmo tempo. Como é que ficaria essa entidade? Né? Então, você não consegue lavar os seus erros na existência atual, você pega o trem, o próximo trem, retorna para o mundo, vamos chamar mundo espiritual. Eu não gosto de usar, mas para vocês entenderem, né? Você volta para lá com a roupa mais suja do que ela estava. E você não consegue entrar, então, naqueles mundos ditosos, onde, porventura, até você possa ter passado. Você não consegue. Por causa de quê? Da lei da afinidade. Simplesmente pela lei da afinidade. Né? Então, existe uma coisa que, junto com a lei de afinidade, se chama lei de causa e efeito. E o umbral, ele nada mais é do que a consequência das causas impensadas que todos os encarnados cometem, né? Então, ela é uma zona criada pelo próprio homem, pelo seu pensamento, porque ele se sente atraído por aquilo. E tem mais uma coisa que é importante eu dizer. Todas as vezes que a sua consciência está expandida, a consciência, ela funciona como uma lente de aumento. Ela funciona como uma lente de aumento. Vou dar um exemplo. Você cometeu um erro quando você tinha 17 anos, lá atrás. Você cometeu aquele erro. Você fez questão de esquecer aquilo. Você não quer lembrar daquilo. Você não gosta de nada que possa lembrar aquilo. Você esqueceu. Muito bem. Quando você está num processo de expansão consciencial, a consciência ela funciona como uma lente de aumento, ela amplia aquilo, ela destaca. Então, você começa a ter um direcionamento do seu pensamento para aquilo, porque você sente que você tem que resolver aquela situação. Você fica preso, né, àquela situação. Então, esse umbral, que essa região que você criou para você, ela vai funcionar como um lugar de esgotamento desses resíduos mentais, de purgar esses resíduos mentais. Por isso que pode usar a palavra purgatório, mas não é só para as mulheres, nem para os natimortos, para todos, porque é um lugar em que ele esgota isso, em que ele faz você pensar, ele amplia a sua lente para você entender aquele engano, aquele erro, aquele pecado. Estão entendendo até aqui? Né? Agora, preste atenção. Aquele cidadão do meu exemplo, que é um pai de família maravilhoso, que é um esposo íntegro, que é um cidadão espírita exímio, isso, aquilo, mas que tem aquele problema. Tudo bem, desencarnou, pegou o próximo trem.
mas ele está em paz. Ele está em paz. E ele tem bônus horas. O que que acontece? Ele, pela própria condição dele, ele é atraído para um desses lugares, vamos falar assim, ditosos, para a gente entender. Mas ele sabe, ele tem consciência, ele não esconde isso, que ele tem erros a serem resgatados. Então, é o seguinte, nessa existência, né, vocês não vão conseguir a perfeição. Vocês não vão conseguir, porque uma vida só para você alcançar a sua essência crística, né? Porque o tempo de vocês é um tempo muito exíguo, muito pequeno, né? Mas isso não significa que vocês vão para a zona umbralina. Entenderam? Não significa que vocês vão, inevitavelmente, vocês vão... Não, não significa isso. Né? Então, a gente está usando aqui André Luiz para poder entender isso, né? Legiões de almas ignorantes, que não são tão perversas para serem enviadas às colônias severas de reparação, que são as zonas umbralinas, né? Mas também não são bastante nobres para serem direcionadas para os mundos ditosos, né? Mas eles também não precisam estagiar nessas zonas fechadas. Vão para onde? O nosso lar, que é uma zona transitória. É uma cidade transitória ou não é, senhores? É uma cidade transitória. Nosso lar é um mundo transitório. Lar Fabiano de Cristo é um mundo transitório. Alvorada Nova é um mundo transitório. Canaã é um mundo transitório e várias outras, né? Então, isso eu queria que vocês entendessem, porque os seres são reunidos, né, de acordo com as suas tendências. O que mais pesa em você? São aqueles defeitos do seu espírito que você ainda não conseguiu corrigir, mas que você está consciente, mas você está tentando fazer todas as outras coisas para que você se resgate, se regenere, né? Então, você tem que entender se você é essa pessoa ou se você é aquela que alimenta esse lobo cinzento, esse lado obscuro, né? Então, aqui, voltando, né, lá no que Kardec falou, a doutrina espiritualista, ela, apesar dela ser progressiva, né, ela vai sendo aprofundada aos poucos, tá certo? E aos poucos vão vindo novas revelações. Entretanto, não pode ter o quê? Discordância nessas revelações, né? Quantos já leram André Luiz, já leram sobre umbral e não entenderam umbral? Aí a gente vê muitos oradores espíritas traduzindo umbral como uma ameaça, né? Você vai para o umbral. Desse jeito que você está fazendo, você vai para o umbral, né? Então, é preciso entender essas diferenças, essas reflexões, né? Para poder compreender o que é umbral. E entender, acima de tudo, que ele não está circunscrito, conforme eu falei para vocês, numa área geográfica. Tal qual vocês entendem, o Brasil está aqui, a Itália está aqui, ele não está delimitado numa área geográfica, porque ele é emanação do pensamento. Aí é o que eu falei no encontro passado, né? É o que eu falei no encontro passado. Ele é emanação do pensamento.
Perfeito. O pensamento de A soma com o pensamento de B, soma com o pensamento de C, soma com o pensamento de D, formou uma comunidade. Só que essa comunidade, compreende aqui, Eleusa, que você está querendo entender. Essa comunidade ela não está circunscrita num lugar. Por quê? Porque, de repente, você está lá na Alemanha e o João Pedro está lá em São Carlos e o Euler está aqui em Brasília e vocês estão na mesma sintonia. E, no entanto, vocês estão circunscritos no mesmo espaço de desequilíbrio. Compreendeu? O que é umbral? Né? Então, não dá para comparar umbral com uma cidade, não dá para comparar a zona umbralina com o espaço que está aqui, ó. Quando vocês escutam André Luiz falar que o nosso lar está em cima da cidade do Rio de Janeiro, mas ele está dentro do umbral, como é que é isso? Então, você imagina que o Rio de Janeiro tem uma emanação fluídica tão densa, acima dele, pelos pensamentos da maioria dos habitantes, né, que criou uma comunidade de desequilíbrio ali, em cima. Né? E nosso lar está ali, naquela região, que culmina com essa zona de desequilíbrio. Mas, e é tudo por afinidade. Então, as entidades que estão emanando essas vibrações, que estão ali desencarnadas, todas falam português. A maioria morou na cidade do Rio de Janeiro, ou no próprio país, e que se sentem atraídas pelo aquele tipo de fluido. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou explicando. Né? Então, isso vocês precisam entender, né, essa ideia de tempo e de espaço. Né? Porque essa relação de tempo e espaço para o corpo verdadeiro, que é o corpo causal, o corpo espiritual, aliás, é diferente de tempo e espaço para um corpo físico que está submetido à gravidade. São diferenças, não tem como. Né? Então, voltando aqui, o resultado da atividade mental não está circunscrito nem fechado no espaço. Acabei de explicar isso. Pode estar uma mente lá na Alemanha, um desencarnado lá na Alemanha, mas ele está tão afinizado com a frequência fluídica que está aqui, que ele se sente atraído para cá, embora na sua última existência ele nem tenha vivido aqui, não está circunscrito. Né? Aí Lísias fala que o umbral começa na crosta terrestre. Por que o umbral começa na crosta terrestre? Porque os seres que desencarnam e que estão nessa condição, eles não se afastam da crosta. Né? Então, ele começa na crosta, para cima e para baixo. Uma densa névoa, e que se aprofunda no planeta. Né? Então, pegando as palavras de Lísias aí, né? Esse plano espiritual, do jeito que vocês entendem, ele é um conjunto de diferentes pontos, planos fluídicos. Alguns mais condensados, outros mais etéreos. Todos eles simultâneos e paralelos. Nós estamos pegando informação do André Luiz. Vocês estão entendendo? Simultâneos e paralelos. Então, hoje nós temos aqui na Terra 8 bilhões de encarnados. Que tipo de emanação esses 8 bilhões, a maioria desses 8 bilhões está emitindo?
né? Que tipo de emanação? Aí você imagina a densidade de névoa em torno do planeta, que é o que nós falamos, que começa de cima para baixo, porque o umbral superficial é essa zona, né, mais etérea, que o Lísias fala. O umbral mais condensado é a zona mais profunda, sempre polaridade, né? Então, os espíritos, como vocês chamam, os seres, as entidades, né? Eles estão aí por toda parte e se sentem atraídos por pensamentos idênticos. É uma atração vibratória, né? Que está muito relacionada à moralidade, às questões de moralidade. Não é isso? Até aqui tudo bem, senhores? Podemos continuar? Ou vocês querem parar para tomar um café? Né? Então, vamos continuar mais um pouco. Esses espaços espirituais, agora eu estou falando de fluidos, de transformação do fluido cósmico. Porque para se criar esse espaço, senhores, alguma coisa alterou a formação desse fluido cósmico. De onde que saiu essa criação? Né? O fluido cósmico foi manipulado indevidamente. O veículo, que era o pensamento do Henry Ford, né? Ele foi materializado. Teve que se utilizar recursos, matéria-prima, para poder materializar o pensamento dele, não foi? Usou-se aço, usou-se madeira, usou-se borracha, que foi as 3 matérias-primas básicas, né? E vidro da materialização daquilo. E o umbral, embora ele seja emanação fluídica, emanação do pensamento, olha o que eu já falei, emanação fluídica, ele teve, né, a força do pensamento criou a realidade em que o ser acreditava. Ei, Eleusa, agora vamos lá. O João Pedro contribui com esse lugar colocando um abismo. Você contribui com esse lugar plasmando um terremoto. O outro contribui com o lugar plasmando um fogo sem fim. O outro contribui plasmando um rio de águas putrefas. Tudo dentro da mesma faixa, da frequência 102,9. Tudo naquela frequência. O que cada um plasmou? Cada um criou, manipulou o fluido cósmico, né? Transformando a realidade da antimatéria, João. Não vamos falar disso agora. Transformou a antimatéria, matéria escura, João. Pegou a matéria escura, que é o fluido cósmico universal, manipulou as moléculas da matéria escura e gerou aquilo ali, que não existe, que é a antimatéria, que não existe. Então, João, olha aqui, arrependeu. Imagina a situação. Todo mundo no umbral arrependeu. Foi resgatado. Quem não arrependeu é o joio. Foi queimado. Teve o êxodo. O que acontece com o umbral? O que acontece com o umbral? As nuvens de chuva, o céu está preto de nuvem. Passou aquela tempestade magnética de raios de trovões. As nuvens começam o quê? A dissipar. E para onde que elas vão, João? Para onde que elas vão? Elas não fazem parte do fluido cósmico. Elas são
absorvidas, nada se perde, tudo se transforma. Pense num nódulo, uma displasia no seio da mulher. Um pequeno nódulo ali que é feito de líquido, de fluido líquido. O seu próprio corpo, ele pode reagir e o quê? Absorver. Não é assim? Né? Então, entendem esse processo? Isso tudo a partir do fluido. E aí, aonde que está o erro do umbral? Ah, não tem erro nenhum. Quer ir para o umbral? Vai, meu amigo. Quer ficar 3.000 anos no umbral? Fica. Problema de quem? De quem que é o problema? Do indivíduo. Tá certo ou tá errado? Qual é o problema do umbral? É que ele não existe na criação divina. Ele é um apêndice de diferentes humanidades. Não é só de vocês, não, tá? Não pensa que vocês são exclusivos na criação dessas áreas, dessas zonas, não. Né? Então, ele não existe na criação divina. Portanto, ele não pode permanecer. Quando vocês escutaram nós falarmos que já começou o processo de jateamento de luz na zona umbralina, na parte mais superficial, porque aqueles que foram arrependendo já foram sendo recolhidos, então começa a limpeza, é lenta, é morosa, não se faz nada agressivamente, não se faz nada à revelia, tenta se convencer, tenta se mostrar a oportunidade, é sempre assim. E isso demanda tempo de vocês, porque nosso é 1 segundo. Né? E por que tem que ser pulverizado? Por que tem que ser pulverizado com a luz? Porque o que existe é só a luz. Tá certo? Vocês entenderam um pouco dessa zona umbralina? E do fluido cósmico. Né? E do fluido cósmico. Então, eu quero ir para um lugar salutar quando eu for pegar o trem. O que eu tenho que fazer? Né? Eu preciso estar consciente dos meus atos, eu preciso me conectar com a mesma faixa vibratória que eu quero, eu preciso reagir aos meus pensamentos inferiores, eu não posso ceder, né, às sugestões desses seres que querem me influenciar. Eu tenho que reagir. Né? Então, aqui uma declaração do André Luiz. Olha como que ele se sentia. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror, com os cabelos eriçados, o coração aos saltos e um medo terrível senhoreando-me. O que a gente percebe dessa declaração de um habitante da zona umbralina, que nem era uma zona umbralina profunda, condensada. Zona umbralina condensada é aquela que estava o Gregório, né? O Papa Gregório lá. Aquela era. Então, olha o que ele tinha. Os cabelos eriçados, o coração aos saltos, medo terrível. E ele reclama muito que ele não conseguia dormir, porque eles não permitiam que ele dormisse. Né? E aí, o Lísias explica que o socorro a esses seres que estão nessa condição de medo, de dor, é muito simples. Esse Ministério do Auxílio da nave Nosso Lar, eles embarcam o tempo todo para essas zonas, para resgatar. Como que eles sabem? O espírito arrependeu, ele gerou um pensamento.
de arrependimento profundo. Esse pensamento, ele é uma frequência, não é? Ele tem uma frequência dentro dessa faixa vibratória, dentro do fluido cósmico. E essa frequência é captada pelos instrumentos lá do Ministério do Auxílio. Não é assim mágica, não, gente. Não é assim, então tá, então vamos lá na Zona Umbralina resgatar? Vamos lá procurar quem quer ser resgatado? Vamos lá? Não é assim, não. Eles já vão certinho. Eles já vão certinho ao lado daquele que está pronto para ser resgatado. Né? Por quê? Porque ele gerou uma frequência de arrependimento, de dor, de pedido de perdão. E imediatamente, então, lá, o GPS do plano espiritual, né? Lá naquela latitude tal, na longitude tal, você vai encontrar o fulano de tal, porque eles têm nome, endereço, CPF, telefone. Você vai encontrar esse fulano lá. Traz ele para cá. É assim que funciona. Não vai lá, assim. Até porque ir lá por passeio, ninguém vai. Porque tem o ataque. Tem o ataque magnético, né? Tem tempestades magnéticas terríveis. Tem o ataque dos dragões com as suas armas. Né? Então, não é assim, vou ali passear no umbral e volto. Não é assim, não. Né? Um exemplo aqui do Lísias é esse. Se no plano terrestre a tarefa de apagar incêndio para os bombeiros é dificílima, vocês imaginam para essas entidades no umbral, lidando com fluidos pesadíssimos, de milhares de mentes desequilibradas. Imagina você entrando nessa frequência. Olha só, é simples de pensar isso. Vocês estão numa frequência muito boa, graças a Deus, vocês estão entrando numa frequência muito boa. Imagina vocês indo no inferninho, um lugar da Terra daquele estilo de muito sexo, muita droga e muito rock and roll, né, João? Não é assim que é o ditado? Eu só estou repetindo. Como que você sente quando você chega num ambiente assim? Não precisa ser esse ambiente, não. Qualquer ambiente que você chega, você sente um impacto. Você sente uma tontura, você sente um arrepio, você sente dor de cabeça, qualquer coisa. É um sinal que o seu espírito está reagindo a quê? Aqueles fluidos pesados que estão sendo emitidos naquele ambiente. Tá certo? Tem tempo ainda? Então, olha a fala do André Luiz. Formas diabólicas. Formas diabólicas. Rostos alvares, ou seja, aquele rosto sem cor. Expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando o meu assombro. E aí ele diz, a paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacente. Por que banhada de luz alvacente? Porque o sol estava ali. Conforme era a densidade desses pensamentos, as nuvens ficavam mais densas, omitia o sol. Conforme aliviava um pouco, aparecia um pouco daquela luz distante. E essas formas diabólicas? E essas expressões animalescas? O que significa isso? Né? Então, vamos lá. Essas formas diabólicas é resultado das crenças oriundas dos ensinamentos religiosos de todos os séculos, de todos. Né? Expressões animalescas. Além dessas crenças, você pega as culturas antigas, os maias, eles criavam seus deuses baseado nas suas crenças, baseado nos contatos que eles tinham com seres de outros mundos,
criavam aquelas máscaras monstruosas, cada povo criava. E isso foi até a criação do diabo, que nós já estudamos. Então, você chega nesse ambiente já com uma convicção que existe uma forma diabólica, até com tridente e chifre, porque essa é a sua crença. Está enraizado em você. E o segundo caso? O segundo caso é o seguinte: o perispírito, ele vai o quê? Se amalgando, se transformando, à medida em que o pensamento daquela entidade ela vai se tornando cada vez mais renitente no mal, esse perispírito ele vai o quê? Se transformando. O espírito não retrograda, mas o perispírito se degrada. Lembra dos corpos ovoides? O espírito está ali, parado naquela linha em que ele deixou de progredir. Mas o perispírito, ele se perdeu a forma, ou se transformou. Lá no livro Libertação, que é uma obra bem mais à frente, André Luiz vai explicar isso de duas formas. O perispírito, ele se torna pelo método zoantropia ou o que? Licantropia. Zoantropia é quando ele vai se transformando até adquirir uma forma grotesca de animais, ou às vezes mistura de animais, 2 ou 3 animais num só, aqueles monstros mitológicos da Grécia, de 3 cabeças e tudo mais, ou licantropia, por causa da crença do lobisomem, essa coisa toda, a licantropia que ele vai tomando aquela forma daquele meio lobo, meio homem, grotesco, mas tudo isso, né? Mesmo aquele que foi perdendo a forma, que se transformou nisso, é porque ele crê nisso. Né? Então, é a fala Aqui nós temos a fala de Emmanuel e de André Luiz sobre a mesma coisa. O perispírito se degrada mesmo, né, tomando forma compatível com as esferas onde ele se encontra. É aquilo que eu falei. O chakra dele recrudesceu, calcificou. Esse corpo psicossomático, que é semimaterial, né? Ele vai conservar a sua última roupagem física. Mas quando ele chega, né? Quando ele se situa nessa zona e passa a viver determinadas situações, em vez de ele se libertar disso, ele vai perdendo aquelas formas, e ele não perde as sensações físicas, gente. Aqueles órgãos vitais que serviram de modelo para o corpo físico e que estão ali, né, impressos nesse corpo aquoso, que é o perispírito, ele continua emitindo as mesmas sensações. Né? Então, André Luiz, ele fala do coração disparado, ele fala que ele tinha fome, ele fala que ele tinha sede, né? Ele fala dos seus pulmões. Então, essa fala dele aqui, ó, André Luiz estava convicto de não pertencer mais ao mundo dos vivos. No entanto, meus pulmões respiravam a largos haustos.